TBC Esporte de volta em conjunto com a TV Alegro, com a RBC AM 1270 e com a RBC FM 90,1. Estamos juntos também nas redes sociais, afinal de contas, temos ali o nosso Facebook, nosso YouTube super ativo, só falta você entrar lá, se inscrever e curtir a gente, tá? As redes sociais aqui no telão, para você não deixar de acompanhar a TBC onde quer que você esteja. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, é o 992298580 para você interagir diretamente comigo e com os meninos aqui. E agora nós vamos falar do Goiás Esporte Clube. O entrevistado do dia foi o goleiro Tadeu, que falou sobre o sentimento do elenco e o que pode ser feito para a equipe reagir no Brasileirão. Até o ponto que a gente tiver condições de poder nos livrar dessa situação difícil que a gente vive. Enquanto a gente tem oportunidade, a gente vai lutar até onde a gente puder. E é triste a situação que a gente vive, porque acredito que a gente tem feito bons jogos, mas não é suficiente para vencer. Não tem sido o suficiente para vencer. Talvez um pouco de azar também, como a gente teve nesse último jogo. Mas é notório que a gente tem feito jogos melhores. Então, acredito que agora a gente está mais próximo da vitória, a gente precisa buscar ela a todo jogo, porque a nossa situação é complicada, é delicada, mas enquanto houver esperança, houver oportunidade de sair, nós vamos lutar até o fim. Tá aí, gente, a fala do goleiro Tadeu, ele que ainda falou ali que espera sim que o Goiás repita nesse segundo turno a campanha que fez no ano passado no segundo turno, onde conquistou a maioria dos pontos e conseguiu, né, chegar até a faixa de classificação sul-americana. O que vocês acharam da entrevista do goleiro? Começar, Daniel? Pode começar, fique à vontade. Não, em relação ao que o Tadeu destacou, o ponto principal, que prometeu muita entrega, muita luta, não acho que falte isso do Tadeu. Falta em muitos momentos dos companheiros. Nessa reta final, no último jogo, não, o time do Goiás demonstrou muita vontade, foi algo que elogiamos muito no programa de ontem, e eu espero que esse espírito seja mantido, repetido e até ampliado durante o segundo turno. Falta combinar com todo mundo, né? Exatamente, porque é o mínimo que se espera. Claro que tem dias que você não está em um bom dia tecnicamente, mas pelo menos na parte de entrega, de dedicação, você tem que compensar isso. Disposição. O Goiás demonstrou isso no último jogo. Espero que pelo menos isso o Goiás demonstre. Por mais, independente se o time é excelente tecnicamente, é ruim, pelo menos entrega, é obrigação que os atletas tenham essa luta, essa garra, essa disposição. E no último jogo todos do elenco do Goiás tiveram. E você percebe isso pelo final do jogo. O time do Goiás sentiu muito o empate contra o Vasco. Os atletas lamentaram muito, coisa que em outros jogos, quando o time foi derrotado, você não via esse sentimento, esse incômodo com o resultado, como você viu no último final de semana. Mas sabe por quê? Porque chutou 19 vezes, foram 19 finalizações no rumo do gol e apenas uma bola entrou. Essa foi a maior frustração da equipe. E isso vai de encontro ao que muita gente disse após a partida, e se tornou uma polarização aí. Muitas pessoas, torcedores e até pessoas da imprensa falaram, olha, o Goiás jogou bem, mas não conseguiu vencer. Teve muitas finalizações e não conseguiu fazer o gol. E outros acabaram até se exaltando, revoltados contra isso. Como que o Goiás jogou bem se o Goiás empatou com o Vasco da Gama jogando em casa, um time que está ali numa situação muito difícil no campeonato, assim como o Goiás. E, por incrível que pareça, as duas opções estão certas. Não é que o Goiás jogou mal. Agora, fazer gols também faz parte do jogo. E é fundamental para que o time consiga vencer e conseguir os 3 pontos. Não dá para você achar um placar de 1-1 jogando em casa, um placar bom para o Goiás nesse momento que está na zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro. Também não dá para desprezar os 19 chutes que o Goiás deu a gol. Agora, se não fez o gol ou mais de um gol com 19 chutes, isso também é um problema do elenco, também é um problema de treinamento, também é algo que o Goiás precisa evoluir. Não dá para dizer só que os 19 chutes a gols são o suficiente para o Goiás sair da zona do rebaixamento. Se não fizer o gol, não adianta. Faltou combinar ali com o goleiro Fernando Miguel também, né, gente? Você Mérito falou tudo, dele. Thaís. Agora você tirou meu comentário. Faltou combinar com o Vasco, porque futebol tem dessas coisas. Eu quero começar mandando um abraço para o meu amigo Maurício,
lá do Conselho Estadual de Educação. Que profissional, Maurício, que amigo espetacular. Ele é baluarte lá no Conselho Estadual de Educação. Grande abraço para você. E para o Jacaré, é do barzinho aqui da porta também, garantiu que está assistindo nosso programa todos os dias. No futebol, as coisas assim, elas não mudam no estalar de dedo. A gente tem que, eu tenho e gosto, de enxergar as mudanças que vão acontecendo gradativas, porque, por exemplo, eu não vou falar que o Goiás jogou mal, de forma alguma. Não vou falar que os jogadores são ruins. Eu até gostaria de saber mais detalhes sobre o Edilson, porque é muita surpresa para mim o Goiás liberar um jogador que foi praticamente um dos melhores em campo nesse jogo contra o Vasco. É preciso ter a consciência que só há uma força de contrato para liberar um jogador nessa circunstância. Por quê? Porque ele foi fundamental, a experiência dele foi fundamental. E os demais jogadores estiveram bem, o Goiás esteve bem. E uma mudança numa partida de futebol, ela é gradativa. A gente vai enxergando as mudanças, o treinador vai falando, a gente vai entendendo. Ah, então já saiu do rebaixamento? Não, está longe, não ganhou como o Daniel colocou, tem que ganhar. Tem que ganhar, mas não é um estalar de dedo, é uma sequência de trabalho e a confiança vai chegando. No primeiro comentário aqui sobre o Atlético, eu falei muito sobre isso. A confiança do jogador. Os jogadores do Goiás já começaram a ganhar confiança. Eu espero que alguns entendam bem o que eu quero dizer, é que essa coisa gradativa começou a acontecer no Goiás e quanto mais apoio, melhor para a equipe esmeraldina sair de uma situação que é quase irreversível. Mas enquanto tem esperança, é preciso que todos acreditem. E eu discordo um pouco do comentário da Thaís, olha só, estou discordando da Thaís, onde ela disse que era preciso ter combinado com o goleiro do Vasco e com os jogadores do Vasco, porque o Goiás não deixou de vencer o jogo por uma atuação brilhante e várias defesas do goleiro do Vasco ou por um sistema defensivo maravilhoso que não deixou que o Goiás atuasse. O Goiás deu 19 chutes a gol, o Goiás perdeu, o Goiás empatou, não conseguiu a vitória por deficiência dos seus atletas. O Fernandão perdeu um gol na cara do gol, sem goleiro, que não se perde num jogo daquele, principalmente num time que está precisando vencer, está precisando sair da zona de rebaixamento. Então, minha opinião, eu não concordo com essa opinião, com essa descrição de que o Goiás tem que combinar com o adversário. Você disse que o goleiro não fez defesas importantes. Não, fez defesas importantes. Só disse que nem todas as chances que o Goiás desperdiçou foram defendidas pelo goleiro ou o sistema defensivo do Vasco não proporcionou que o Goiás jogasse. O Goiás jogou, deu 19 chutes a gol. O goleiro fez boas defesas, o Goiás em alguns lances deu azar, teve bolas que bateram na trave ou passaram muito perto da trave e teve outras que não foram finalizadas por incapacidade do ataque do Goiás. E quando eu falo incapacidade, não é que os atacantes são ruins e não servem para o Goiás. É que ou não estão bem fisicamente, ou não estão treinados como deveriam, estão errando. Ou mesmo nervosismo, né? Ou mesmo nervosismo, né? O Evandro falou isso aqui, eu concordo bastante, que quando o time está numa situação dessa, a cabeça, o psicológico, ele interfere muito, é difícil sair disso, é areia movediça. Até isso o Goiás precisa olhar, a questão da cabeça dos atletas também, porque sabe que qualquer erro é fundamental para que o time não consiga vencer, não consiga sair dessa situação, e o jogador fica muito preocupado, né, em cometer erros que possam fazer com que o time perca novamente. Aí, Vitor Monteiro, não se confirmou ainda a ida do Edilson ainda para o Avaí. Existe a proposta, existe uma questão financeira maior do que a que o Goiás oferece hoje, mas nada oficial ainda saiu direto do Clube Esmeraldino. Existe, desculpa uma pergunta de repórter, existe vontade? Você já viu aquele negócio que a gente fala assim, não teve vontade política. Existe vontade política de que o Edilson saia ou não saia? Não se posicionaram oficialmente ainda, Dante. O que mais me preocupa em caso de saída do Edilson é substituto, porque o Goiás, lateral direita, tem sofrido bastante. Mesmo no ano passado, o Iago Rocha teve uma sequência, mas por falta de concorrentes qualificados. E até teve uma atuação regular na Série A do ano passado. Nesse ano, o Iago não conseguiu nem repetir o desempenho regular do ano passado. Aí o Vidal foi contratado, também não conseguiu ter boas atuações. E aí o Pintado alternou bastante. Fez alguns jogos razoáveis para bons, outras partidas um pouquinho abaixo do que se espera. Então me preocupa, porque o Edilson, pelo menos todo mundo sabia, lateral direito do Goiás é o Edilson. Por mais que
não faça todas as partidas brilhantes, é um jogador que também não compromete. Então, uma saída dele acho que vai ser sentida. O Goiás precisará ir no mercado com urgência, porque sexta-feira se encerra o prazo, né, de contratações. Nos últimos jogos, o Edilson ele bate muito bem na bola. E a experiência dele pesou muito, principalmente no último jogo, ela ficou mais evidente. A gente já podia observar que existia assim, um progresso dele por causa do condicionamento físico e da idade que ele tem. E isso vem acontecendo. Então, eu digo com todas as palavras, ou se observa a cláusula no contrato, tudo bem, respeitar contrato é óbvio que tem que fazer, mas se for sair por sair, eu vou botar na conta, eu vou colocar na conta da diretoria. É falta de interesse. Se for só falta de interesse, eu acho que seria mais um erro da diretoria permitir que ele saísse agora. Mas se tem alguma cláusula, é lógico que a gente tem que respeitar. E tem essa questão que o Vitor levantou, que eu não estava nem lembrando, a janela de contratação está se encerrando. O Goiás é um time que tem muita dificuldade para contratar. O Eduardo Teixeira veio de Portugal, e parece que já foi, não deu desistiram certo, do né? negócio porque estão devendo lá R$500 mil para ele. Isso, aí o Braga disse que liberaria se ele abrisse mão do valor que ele tem para receber. Coisa claro que o atleta não aceitou. Ele falou, não, eu quero receber, então Então, não vou pro o Goiás com essas dificuldades para contratar, com essa questão aí que dizem que foi abolida, mas a gente não sabe de uma série de pessoas optando em contratações. O valor é 500 mil? Valor de 500 mil, o Eduardo Teixeira tinha para receber do Braga, seu clube lá em Portugal. Então, será que até sexta-feira o Goiás consegue trazer um substituto caso o Edilson saia? Isso torna a situação mais preocupante ainda. Se é que o torcedor do Goiás tem mais alguma coisa para se preocupar. Gente, ontem 2 partidas fecharam o primeiro turno da Série A. Vamos aos gols. Sob os olhares do técnico português Abel Ferreira, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-0 no Allianz Parque. Vinha cruzou da esquerda e Rafael Veiga cabeceou entre as pernas do goleiro. O Palmeiras ampliou em contra-ataque quando Luiz Adriano foi lançado e rolou para Rony fazer o segundo. Em novo contragolpe, Zé Rafael arrancou e passou para Wesley fechar a conta, 3-0. Na Arena do Grêmio, o time da casa venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. O primeiro tricolor saiu após escanteio da esquerda e 2 tentativas de David Braz. Na segunda, ele pegou a sobra e acertou o chute rasteiro. Pouco depois, boa troca de passes para entrar na área e Isaac passou para Orejuela soltar uma bomba no alto. Os paulistas descontaram com Hurtado, que apareceu livre na área para completar cruzamento rasteiro de Raul. Grêmio 2, Red Bull Bragantino 1. E chegou a hora da gente conferir como é que está a tabela de classificação da Série A após essas partidas. A gente vê ali, ó, na liderança, o número 1 na tabelinha, vai colocar para você agora na tela. Internacional com 35 pontos, seguido do Flamengo, vice-líder também com 35. Em terceiro lugar, Atlético Mineiro com 32. Em quarto, Fluminense com 32. Em quinto, São Paulo com 30. Mesma pontuação do Santos, que é o sexto colocado. Em sétimo, Palmeiras com 28. Em oitavo, Grêmio com 27. Em nono, Sport com 24. Igualzinho ao Fortaleza, que é o décimo colocado. Em 11º lugar, o Corinthians também com 24. Em 12º, Ceará com 23. Em 13º, o Atlético Goianiense com 22. Em 14º, Botafogo com 20. Em 15º, Bahia com 19. Em 16º, Vasco com 19. Em 17º, Coritiba com 19. Em 18º, Bragantino com 19. Na vice-lanterna, o Atlético Paranaense com 16. E na lanterna, o Goiás com 12 pontos. Uma coisinha que preocupa ali é o fator de que 19 virou ali um número base. E o Atlético está com 22? 22. 19 para 22, é uma diferença mínima. Não é possível que nós vamos ter aqui em Goiás 2 equipes aí disputando esse tal de rebaixamento. É preciso que se tenha muita consciência a respeito
dessa situação aí. E um alerta, né, para que os dirigentes observem bem nos últimos minutos de contratações, para que não deixem que, pelo menos, que esses times não sejam mais desfalcados. Dante, vamos falar agora de Vila Nova. O Tigrão entra em campo já no sábado para enfrentar o Santa Cruz lá no estádio do Arruda. E o goleiro Fabrício falou sobre a expectativa desse duelo, que é ali entre os melhores colocados do Grupo A da Série C. Nós sabemos que é uma oportunidade grande, né, da gente encostar no líder. Sabemos que, caso não haja um resultado positivo lá, vai ficar difícil a gente buscar o primeiro lugar. Mas eu acho que o primeiro objetivo mesmo é a classificação. É que a gente possa evoluir como equipe e individualmente também, para que quando nós nos classificando, que a gente possa chegar na segunda fase e daí sim a equipe mais madura e melhor ainda, para que a gente possa conquistar o nosso principal objetivo. Aí as falas do Fabrício, gente, como vocês avaliam essa expectativa para esse confronto dos melhores do Grupo A? Hoje foi o dia dos goleiros, né? Faltou só o goleiro do Atlético também, dar Não uma foi coletiva. combinado. Eu, goleiro, né, que estive aqui no começo do programa. O goleiro Dante Keller, que já está dando seus comentários aqui. Acho que a expectativa é grande. O Vila tem vivido um momento muito bom, tem feito bons jogos, está praticamente classificado, tem uma expectativa grande de poder conquistar o acesso, que afinal de contas é isso que importa. Nós tivemos uma entrevista aqui com o Leandro, o vice-presidente do Vila Nova, e ele também deu uma tranquilizada na torcida com questão às dificuldades financeiras que o Vila vive fora de campo. Então, eu acho que é um momento bom. Vai contraponto daquilo que a gente falava do Goiás. Quando o momento é bom, as coisas fluem mais naturalmente. A gente vê aí o Alan Mineiro voltando bem, conseguindo já fisicamente estar bem próximo daquilo que a gente espera que ele esteja para o restante do campeonato. O Vila não sofre com perdas de jogadores essenciais nesse momento. Parece que até a questão do Covid, o Vila Nova tem tido sorte, porque os jogadores, ontem ou antes de ontem, não sei, saiu mais um exame do time do Vila, não teve nenhum jogador, nenhum integrante da comissão técnica identificado com Covid-19. Então, são momentos de águas tranquilas no Vila Nova, coisa rara na história do clube. Foi no sábado, se não me engano, completaram-se 8 exames, 8 semanas, 8 exames, né, sequenciais, sem nenhum caso de Covid no Vila. Algumas coisas precisam ser salientadas dentro do Vila Nova e a gente tem a oportunidade de dizer que está notório o crescimento do Vila Nova em termos de organização. E eu posso dizer muito bem o que é. Eu vi hoje é maquete, aquilo ainda é maquete, porque quando os nomes em inglês vão mudando, parece que eles querem mudar muita coisa, né? Um bar temático, muito bonito. Previsão de inauguração na segunda quinzena de dezembro, né? Pelo que eu vi Onde será? daquele bar na internet, aquela maquete rodando, girando, coisa mais linda, eu nunca tinha visto alguma coisa assim tão moderna no Vila Nova. E eu fico feliz de ver esse tipo de coisa, de ver o trabalho do nosso amigo Hugo Jorge. Não, e também do diretor de marketing. Murilo Reis. Agora, eu não posso deixar de fazer as observações que eu sempre gosto de fazer, gostem uns ou não, porque hoje eu já pegaram no meu pé na internet. O Hugo Bravo, essa diretoria foi eleita falando em transparência. Essa diretoria está pegando um Vila Nova que nunca teve transparência. Então, agora, se eu estou cobrando transparência, porque toda hora vem uma notícia, não, isso é força de contrato, não pode falar como é que é a divisão do dinheiro do bar. Os jogadores que foram vendidos ou negociados, força de contrato, não pode falar. Espera aí, cadê a transparência que vocês foram eleitos com ela? Então, é o seguinte, eu posso elogiar, mas não posso deixar de criticar, porque se eu não vi o Vila transparente, eu nunca vou ver um Vila na Série A. Gente, agora sim, chegou a hora de anunciarmos a novidade que o Vitor Monteiro chamou aqui na nossa abertura do programa. É que a partir do próximo dia 8 agora, a partir das 3 horas da tarde, aqui na TBC, você vai acompanhar ao vivo as finais da etapa de Goiânia do Circuito de Futevôlei Brasil. Olha só que bacana! Pois é, Thaís, é uma novidade, o Circuito Futevôlei Brasil, que é a principal competição desse esporte, que tem muitos adeptos, em todo o país, né? Aqui em Goiânia, no estado de Goiás, não é diferente,
muita gente joga e gosta do futebol, é um esporte que ganhou mesmo o coração de todo mundo, dos goianos não é diferente, e os principais nomes da modalidade estarão aqui em Goiânia e a gente vai transmitir em TV aberta no próximo domingo, com a presença tem o Frank, o Wiltinho, o Renan, o Filipinho, tem ex-jogadores, então tem muita coisa bacana durante a semana. A gente vai trazendo mais detalhes e destacando mais sobre a competição. Mas futebol também na TBC. Goiano adora, eu gosto bastante. Tenho vários amigos ali, todos esses aí que você citou, inclusive Joga as também, meninas. Thaís, você? Não jogo, mas acompanho muito a Bianca e a Natália, gosto bastante delas. E é muito legal aí a Bianca na tela pra gente. Muito bacana, né, Daniel? Muito bacana essa iniciativa da TV Brasil Central de poder trazer esse esporte que cresce bastante hoje em Goiânia. É difícil você andar 2, 3 quadras e não ver uma quadra de futebol. Literalmente é a praia do Goiano. É a praia do Goiano, virou a praia do Goiano. Então, é uma iniciativa muito interessante. Parabenizar aqui toda a direção da equipe que trabalhou muito. Hoje o Vitor viu aí o esforço do Rafael Vasconcelos, do Reginaldo Júnior, de toda a equipe da TV Brasil Central para poder ajustar as últimas questões legais para essa transmissão. E no final de semana, no domingo, você pode esperar que a gente vai estar aqui. A gente vai falar mais ao longo da semana sobre essa transmissão, mas no domingo você já pode colocar na sua agenda aí para não perder, porque é o que tem de melhor no futebol do Brasil, viu, Thaís? São os principais jogadores do Brasil que estarão aqui. Tá certo. E agora, finalizando esse nosso segundo bloco, gente, a gente vai para um assunto super importante que repercutiu muito hoje no Brasil em todas as redes sociais. Eu quero que abra a câmera 1 para eu conversar aqui com os meus amigos. É porque muitos clubes de futebol, não só do Brasil, mas também jogadores fora do país, brasileiros, comentaram essa sentença de que o ato do empresário André de Camargo Aranha contra a jovem Mari Ferrer foi estupro culposo, crime que nem sequer está previsto na legislação brasileira. Inventaram aí um novo termo jurídico, Daniel, para inocentar um empresário que cometeu um estupro contra a Mari Ferrer. É um absurdo jurídico igual poucas vezes eu vi na minha vida, eu que também atuo como advogado. Eu vou aqui utilizar das palavras do ministro, acho que ninguém melhor do que ele, o ministro do STF, Gilmar Mendes, para dizer, ele disse o seguinte: as cenas da audiência da Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. E ela foi torturada e foi humilhada, e não só ela, porque todas as mulheres que assistiram àquela cena hoje se viram torturadas e humilhadas juntamente com a Mari Ferrer. Então, a gente não só entra nessa campanha de justiça para que os órgãos de correição olhem o que aconteceu e consigam corrigir o absurdo jurídico que aconteceu nesse país. E parabenizo aos clubes que estão se manifestando. Espero que todos os clubes se manifestem. Os jogadores, eles também coloquem isso à mídia, né, à vista da mídia, das pessoas, para que esse movimento se torne maior ainda. Então, aqueles que já se manifestaram aqui no estado, Goiás e Vila Nova se manifestaram, eu parabenizo e espero que todos se manifestem, porque é algo que vocês fazem não pela imagem do clube, mas pelas suas torcedoras, pela dignidade e pela moralidade, não só do futebol, mas da nossa sociedade. É uma injustiça absurda desse país que a gente espera que seja corrigida, que ainda dá tempo, né, Daniel? Agora a gente faz uma pausa rapidinha para a gente voltar depois com o último bloco aqui do TBC Esporte.